a gente inicia esse mercado focado nessa busca lenta do esporte pelo seu treinador. Esse lenta talvez seja um pouco injusto quando a gente está considerando que o presidente, na hora que a gente grava esse vídeo, ele tem exatamente 24 horas do último voto ali, da última urna apurada. É tudo muito recente. Mas havia negociações prévias, tanto que Matheus, antes da eleição e nas primeiras entrevistas que deu, Cássio, após a sua vitória, ele disse que estava encaminhado com essa dupla que está aqui na tela e sobre a qual a gente até fez um recorte dentro da nossa live, tá? O Júlio Rondinelli e conhecido de todo mundo, Léo Condé, o esporte estaria encaminhado. Foi o termo utilizado por Matheus em relação ao executivo de futebol e ao E treinador. eram 2 nomes, assim, porque as outras chapas tinham também, na Sim, verdade, Condé também era de Paulo Bivar, Eduardo Batista era o de Branquinho, isso. cada um tinha o seu diretor, então esses 2 nomes eram nomes que a imprensa cobrou bastante no período e que chegaram a ser ditos Previamente, tá? previamente. E confirmado pós-eleição. Agora, Cássio, antes da apuração dos votos, durante o dia de eleição, Matheus chegou a dar entrevista e você até comentou na live que você se assustou com o conteúdo e até o tom muito paciente de Matheus ao dizer que projeta anunciar o treinador até sexta-feira, porque são mais 4 dias perdidos para um clube que não deveria perder mais sequer um dia, né? A impressão era de que, eh, a eleição viria com anúncio, assim. Por exemplo, Yuri Romão, quando foi eleito, anunciou a renovação de Pepa, não foi? Sim, Não foi sim, ainda na sim. eleição. Não é que fosse isso, mas que hoje, terça-feira, o clube já tivesse dando mais um passo. A impressão é que a eleição está acontecendo hoje ainda, assim, no sentido de que as coisas não andaram publicamente. Assim, é óbvio que agora, ainda que a posse seja no dia 19, que a nova cúpula do esporte deve ter passado o dia inteiro tentando resolver isso aí. Isso. E quando o Fred fala da sexta-feira e cita que eu fiquei com essa relação, é que, caramba, tipo, se a eleição é segunda, o nome vai fechar na sexta, ou é um conservadorismo enorme em relação a prazo, que eu acho que talvez seja isso. Porque para o tempo do esporte, assim, se acontecer sexta-feira, detalhe, pode acontecer sábado, domingo, mas enfim, mas se acontecer sexta, já que seria o último dia do prazo, seria um atraso ainda maior de um clube que já está assim, beirando o último lugar Isso. entre os 40 das 2 primeiras divisões, né. Exatamente, tá? Não tem mais um dia a perder e perdeu o primeiro dia, tá? Ok, natural, mas eu imaginava, Cássio, que pelo menos o nome do executivo já viesse confirmado nesse primeiro dia, tá? Seja Júlio Rondinelli ou não. O que a gente viu no primeiro dia, e aí você tem que costurar informações de bastidores. Nosso repórter do NE45, Cássio Pedro Maranhão, ele conversou comigo no WhatsApp mais cedo, dizendo que numa apuração que não conseguiu confirmar com ninguém mais próximo da cúpula de Matheus, de que um plano B havia sido iniciado, que era justamente a dupla que negociava com a chapa de Branquinho, Ítalo Rodrigues e Eduardo Batista, tá? Ítalo foi o executivo de futebol que levou o Condé e subiu com o Condé no Vitória em 2023, sendo campeão da Série B, e que foi junto com o Eduardo para o Criciúma, conseguindo fazer a campanha de recuperação do Criciúma na segunda divisão desse ano. Tirou o Criciúma da 19ª, levou até a primeira posição. E aí depois acabou perdendo força ali na reta final e o Criciúma cedeu a vaga na última rodada, Cássio. É, essa informação que Pedro Maranhão conversou comigo no WhatsApp e a gente não conseguiu uma confirmação para transformar em reportagem, por exemplo, ela ganhou uma força indireta, porque à noite, no podcast Embolada do GE, Matheus disse que estava conversando com mais um executivo e mais um treinador. Aí a gente faz uma junção Porque de não dá pontos. para ficar até sexta-feira
esperando um nome, assim. Isso. A gente faz uma junção de pontos aí e, para mim, fortalece aquela primeira informação que Pedro Maranhão teve. Detalhe, a informação de Pedro Maranhão não veio de ninguém próximo ao esporte. Veio de nomes mais ligados ao mercado, de que havia uma conversa já com a dupla Ítalo e Eduardo. E aí eu vou voltar um pouquinho e lembrar para quem assistiu a nossa live ou para quem viu um dos recortes ao longo do dia, que eu falei isso no programa. Eu disse: ó, não achem que. Eu acho que quando eu falei ainda estava até na apuração. Não achem que se Branquinho vencer, com certeza é Eduardo e Ítalo, e que se Matheus vencer, com certeza é Condé e Rondinelli. Pode haver uma mudança no curso, tá? Pelas notícias que chegavam de Não só Criciúma, do lado do esporte, como do outro lado da negociação. exatamente, pelas notícias que chegavam de Criciúma na noite de segunda-feira, sinalizavam um avanço maior na relação esporte barra Branquinho com o Eduardo Batista. E hoje os mesmos jornalistas diziam: Eduardo vai ficar. Porque com o resultado da eleição do esporte, Eduardo fica, mas tá, surgiu essa possibilidade aí. Não é uma informação concreta, mas a gente está ligando duas fontes de informação que batem. O que Pedro Maranhão conseguiu na apuração com o mercado, É assim que notícias isso, são e construídas. a soma do que o próprio Matheus disse, tá, na entrevista ao Embolada, tá, na noite de terça-feira. Me preocupa, Cássio, o andar da carruagem. Lento. Ô, Fred, o cara sumiu agora. Não tô colocando a pressão em Matheus, tô Não, falando do no esporte esporte, como um pô, como todo, esporte, como tá? instituição, o esporte está sem treinador em 16 de dezembro, independe da eleição suplementar, do Isso. comando de Yuri. Assim, o esporte como clube, acho assim, acho que o público da gente dá para entender dessa forma. Tá atrasado, ponto. Isso. Mas também fica aí, tá, um ponto aberto, seja o comitê de transição que não avançou nesse sentido, seja o próprio, tá, o próprio bloco de Matheus, que não parece ter avançado a ponto da gente já ter algo engatilhado. Repito, eu achava que hoje teria treinador. Não, eu achava isso nos três candidatos, assim, pela situação do esporte, eu acho, ó, Isso. decidi- Deveria ter. decidida a eleição, o presidente eleito anuncia o treinador, assim. Claro que teria, no mais tardar no dia seguinte, vulgo hoje, mas enfim, não aconteceu. Tem um pouquinho de frustração, Cássio, nessas primeiras 24 horas, sem uma definição do rumo do futebol. Essa palavra eu deixaria para quarta-feira. Tá. Vamos dar um pouquinho mais Porque, de. veja, porque é um dia, ainda que a posse seja no dia 19, mas a partir de agora mesmo, o presidente É, eleito acaba. isso. Essa direção, a transição. Paulo Bivar já não tem mais a força da transição, agora É. é a chapa vencedora. Quando você falou que 24 horas ele estava eleito, dali para ele chegar em casa, ele perdeu quanto? Ah, Gastou quanto tempo? mais algumas, e Então, assim, merecidas, sim, inclusive. no momento que acordou, disse, ó, faz alguma coisa pelo esporte agora, tipo agora. Então, assim, tem quantas horas assim? Poucas horas. Poucas horas. Poucas Então, horas. mas um dia inteiro de trabalho, eu acho que tem que dar pelo menos um dia inteiro de trabalho para avançar e não partir do zero. Porque a gente está deduzindo, obviamente, que não partir do Óbvio, zero. que não partiu do zero. Mas que não seja até sexta-feira, porque, repito, sexta-feira para o treinador, aí ele chega com os jogadores, com a indicação das indicações, você vai no mercado, o mercado você negocia alguns dias, vai e vem. Daqui a pouco já tem apresentação só com parte do elenco. Daqui a pouco o sub-20 tem que completar, o sub-20 que não teve um bom ano. Daqui a pouco começa o Pernambucano e o Sport não consegue não vencer um time que está Isso. com 11 derrotas seguidas, Não não dá, pode começar o não ano pode começar. sem Que, vencer por em exemplo, crise. desse ano foi tranquilo. Foram 3 empates com o sub-20. Mas tinha toda a margem do Toda uma mundo para margem. isso. Detalhe, foi ótimo. Revelou Zé Lucas. O Isso. Sport só tá vivo nesse momento que tinha aquele. Por causa daqueles jogos. Mas ainda que 3 empates nas primeiras rodadas, nem seria o caso, que ainda já teria o retrô e tal. Detalhe, pegou o retrô com o sub-20 também, né? Sim. Não atrapalhariam tanto uma classificação mata-mata. Mas a gente fala justamente pela necessidade que o esporte tem de se reconectar com o seu torcedor. Então não dá para não começar o ano com um mínimo de competitividade. Claro, dá para ser pelo menos o mínimo, porque não dá para imaginar que esse clube ele vai chegar, Fred, já a cara da segunda divisão. Ninguém tá querendo isso, porque isso simplesmente não acontece. Mas não dá para ser também um arremedo. Nesse momento tá quase isso, tá? Assim, o time do esporte não se representou ainda, faz parte do processo, da forma como terminou
o Campeonato Brasileiro, mas outros times que vão se representar já têm novas peças para se representar. Isso, Cássio. Você acha que tem a possibilidade de Matheus estar engatilhando tudo para que no dia da posse seja apresentado toda a estrutura de uma forma mais organizada, seja os vice-presidentes, seja gestores? Veja, a posse, curiosamente, eu falei que dia 19, a gente fala, a posse é sexta-feira. Sim, que é Nessa, dia 19, né? não, porque eu tava falando assim, Sim. eu tava falando sem juntar, eu tava tratando a posse, dia 19, e o anúncio da sexta-feira como se não fosse o mesmo dia. Só deixando claro, é o mesmo dia. Então, assim, por exemplo, isso foi só na dedução, certo? Eu acho que não precisa, se fosse o caso, não precisa dessa cerimônia. Não Sim, precisa, sim. não precisa da cerimônia, o treinador e tal, não precisa. Se Uhum. sair, se o acerto for de meia-noite, meu irmão, dá uma tuitada ali, ó, fechou o treinador, anuncia o treinador, assim, nesse momento, porque o mandato é de 1 ano. Não é um mandato de cerimônia. É um mandato de celeridade, é um mandato de decisões mais rápidas, mais de acertos, de um nível de acerto maior dentro da quantidade de tentativas, que tentativa e erro faz parte do processo naturalmente, mas que seja com mais acertos. Então, se fosse um cenário de cerimônia, Fred, eu discordo. Eu acho que. Faz tempo que eu não discordo aqui, mas discordando agora. Que teria que discordar se fosse essa imagem. Tá. Saindo o anúncio, anuncia. Porque Detalhe, saindo a decisão com acerto, anuncia. eu acho que a partir de sexta-feira, Cássio, a gente tá falando que cada dia Pô. dói muito, assim. Cada dia pesa muito pro esporte. A partir de sexta-feira eu vou dizer que cada hora pesa. Veja, o campeonato terminou dia 7, né? Sim. O Sport não tá há 9 dias sem treinador. O Sport tá desde que o Daniel Paulista saiu. Exatamente. Assim, Eu acho que assim, pode até empurrar tudo pra sexta, mas sexta, a cada hora vai ter que ter cobrança. Até das mudanças, até das saídas. O próprio César Lucena há uma expectativa pela saída dele do clube, né? Já que as mudanças são necessárias, tá? No podcast Embolada, Matheus também falou, Cássio, e confirmou uma negociação com o Felipe Ximenes, tá? já passou pelo Náutico, mas pode ser depois. Seria pro cargo de CEO do clube. É isso que eu ia dizer. Ele esteve no Joinville. Detalhe, acabou de sair, tá? Essa notícia do dia 8. Joinville anuncia a saída do CEO Felipe Ximenes. Assim, dia 8 de dezembro. Joinville que tá muito distante Tá. de qualquer estrutura de campeonato, né? A velha Cássio? notinha. Joinville Esporte Clube informa que o CEO Felipe Ximenes finalizou seu contrato junto ao Tricolor e deixa, no dia de hoje, suas funções no clube. O Jack, que é Joinville Esporte Clube. O Jack agradece ao profissional pelo empenho e dedicação ao maior de Santa Catarina e deseja sucesso em sua próxima trajetória profissional. Joinville, Série D do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? Mas assim, Ambrogini, Gaspar, foi o perfil. Felipe Ximenes, quando passou no Náutico, ele era auxiliar técnico. Há muitos anos eu digo atrás. isso, eu fui atrás para confirmar, porque eu era setorista do Náutico nessa época, 2007. 2007. Eu lembro disso, foi até 2008. Então ele virou depois gerente de futebol, ele foi diretor executivo, e agora ele é uma função de direção maior, né? Assim, que o Sport estava precisando de um CEO. O diretor-geral do Sport era meio da casa, né? Sim. E aí, Cássio, antes do Joinville, né, a última experiência, ele teve uma experiência, acho que na China, né, Nanjing City, imagino que seja chinês o clube, mas no Brasil, que a gente traz como referência, tá? CSA, tá? Ele teve no CSA de 22, né, até. Na verdade, em 2022 teve um curto período ali dentro do CSA, antes do CSA, também como cargo de CEO, Avaí. É um nome, Cássio, assim, que eu me lembro de um certo glamour, de um certo auê em torno de Felipe Ximenes, lá 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? Eu confesso que eu recebi com certa estranheza esse nome. Veja, é uma função operacional. Tá. Não é ele, veja, da forma como do que foi dito, não é uma relação direta, ainda que ele tenha experiência com isso, mas não seria uma direção
Eu não achei um grande problema para ser CEO, não, tá, Fred? Até pela fase da carreira dele, não acredito que ele já chegou a ser um profissional muito caro. Não acredito que nesse ano recente, que nesses últimos anos, que ele esteja num patamar em que ele já teve em algum momento. Eu acho que talvez para a função funcione. Não, veja, é uma função que não é. Estou tentando escalonar aqui. A prioridade máxima do esporte. O esporte tem que ter um novo diretor-geral, tem que ter essa função. Mas a relação dessa função com a direção de futebol não tá ali, não é horizontal, não, tá? No apuração que eu fiz, Cássio, não seria para o cargo de CEO, tá? A Por isso que veja, obviamente eu comentei tudo em cima de ser CEO. Uma outra linha que a pessoa que me passou pediu para eu não dizer exatamente o cargo, tá? Mas, enfim, não foi um nome que me salta aos olhos, não, tá? Mas de qualquer forma, tem um alento aí que é gente do futebol, que realmente é vivida do futebol, né? E que pode ajudar nesse momento de transição do clube. Mas tenho algumas ressalvas aí a voltar Eu sempre vou numa na linha peça de tão. que não tenha um valor que seja o valor que o mercado tá pagando, né? Assim, É o que me preocupa um pouco. Mas como ele vinha de CSA, de Joinville, talvez, né, esteja acessível ali para o cenário do esporte.